Olá, pessoal, bom dia. Ohayou, minasan. O pessoal tava me perguntando, né, o que que é minasan. Minasan é como se fosse pessoal em japonês, né? A gente não fala fulano-san, né? Não sei o que san, Daniero-san. Não tem? Eles têm um san no final. Aí, nesse caso, minasan, o mina seria o todo mundo, né? A galera. E o san no final, minasan. Bom, vamos fazer hoje a leitura da primeira carta, primeira epístola do apóstolo Yahuhanan, João, capítulo 2. A versão que eu estou usando é a versão ACF, corrigida fiel, que é a versão que eu tenho física. Eu abri aqui uma janela no celular com a versão com Strong. Eu não sei se mexendo aqui embaixo, eu tive que voltar. Eu tô com essa outra tela aqui aberta, mas eu vi que quando eu mexo nessa tela, aí dá uma travada no áudio aqui no Facebook. É uma pena, né? Porque aí, senão eu ia poder fazer as comparações e já ir incluindo na leitura. Mas vamos lá, vamos começar, porque esse capítulo é muito comprido, ele vai até o verso 29, então eu vou tentar ser mais breve, né? Porque a leitura devocional de ontem eu me empolguei e aí acabou que ficou aí com quase 50 minutos, né? Muita coisa. Bom, vamos lá, gente. Vamos começar. Capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Yahushua Hamashia, o justo. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é quem intercede junto ao Pai em nosso favor. Porque como ele se fez homem como nós, ele também padeceu tentações e provações, mas sem pecado. Mas como ele passou pelas nossas angústias, ele pode interceder por nós. Ele tem misericórdia de nós e junto ao Pai. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, o Cordeiro. Além de ser nosso advogado, porque agora ele está junto ao Pai, ele também é o Cordeiro, aquele que veio para propiciar os pecados. Porque no passado nós tínhamos o tabernáculo, nós tínhamos os serviços do tabernáculo, e esses serviços no tabernáculo eram para expiar os pecados do povo. Eu vejo que muitas pessoas não compreendem muito isso, né? Então acha esse negócio de sacrifício muito terrível. E é por isso que dizem que o Deus do Antigo Testamento é outro, porque ele não pediria sacrifícios de pecados. Mas não é assim, gente, que funciona. Os sacrifícios de pecado era para representar o seguinte, ó. O pecado, o salário do pecado é a morte. Logo, se alguém peca, ela merece morrer, ela deve morrer. Só que para ela não morrer, ela entregava uma vida, no caso, né, um cordeiro, para que fosse sacrificado em seu lugar. Era assim que o pai estava ensinando a respeito do pecado para aquele povo. Até que chegasse, né, o Messias como sacrifício único e perfeito e fizesse expiação pelo pecado dos eleitos. Então vamos continuar. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Todo mundo, aqueles que viriam a entrar na fé.
né? Aqueles que iriam entrar na fé, aceitando o Messias como Salvador, esses teriam seus pecados perdoados, né? Não é simples, esse todo mundo aqui tem um entendimento diferente. Vamos lá, verso 3. E nisto sabemos que o conhecemos. Se o quê? Como que nós sabemos se o conhecemos? Como nós sabemos que nós conhecemos o Messias? Ou como nós sabemos se alguém conhece o Salvador? Se guardarmos os seus mandamentos. Vou repetir. Se guardarmos os seus mandamentos. Se a gente viver solto na vida, fazendo o que quer, não. Se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço o Messias. O Messias me salvou. Ah, é? Te salvou? Então tá, vamos ver. Se você diz, você guarda os mandamentos? Não, então você não conhece ele. Porque a palavra é bem clara. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então, como é que a gente reconhece quem verdadeiramente conhece o Messias? Aquele que guarda os mandamentos. Verso 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor do Criador, o amor do Pai, está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Pegaram, gente? Aqueles que verdadeiramente conhecem o Salvador são os que guardam os seus mandamentos. É por isso que o Messias falou em Mateus que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. A palavra é bem clara, né? Porque quem está fazendo a vontade do Pai está construindo a sua casa na rocha. Quem vive de qualquer jeito, quem não tem uma lei para seguir, quem é rebelde, esse daí está construindo, mas diz que conhece o Messias, esse daí está construindo uma casa na areia. Quando vier tribulação, quando vier os antimessias, quando vier o maligno, eles não vão resistir, porque eles não estão firmados na rocha. Verso 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Olha só que verso impactante. Aquele que diz que está nele, nele quem? No Salvador, no Messias. Aquele que diz que está no Salvador, deve andar como ele andou. Isso é muito interessante, porque eu vejo por aí um monte de gente falando, eu não sou o Messias. Você exige muito de mim. Porque eu não vou fazer isso, porque eu não sou santo. Porque ele... Tudo como desculpa para não buscar andar em uma vida reta de justiça. Mas a palavra é clara. Aquele que diz estar no Messias deve andar como ele andou. Deve andar em temor, em amor ao Pai. Deve andar falando da palavra, sendo uma Torá viva com suas vidas, praticando os mandamentos. Não é? Então, vamos lá, continuando. Verso 7. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio ouvistes. Olha que interessante. Não vos escrevo mandamento novo. O que eu estou dizendo aqui para vocês não é nada novo. Não é um novo Messias. Não é um novo Cristo que vai contra o Pai, que ensina a contradizer as palavras do Antigo Testamento. Não vos escrevo um mandamento novo, não.
Mas mandamento antigo é a mesma coisa que vocês ouviram, que vocês aprenderam com seus pais. É a mesma coisa que vocês já sabem. E que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Ou seja, não é nada novo, não estamos trazendo uma seita nova, não é nada novo. É aquilo que vocês já ouviram desde o começo, que vocês já estão acostumados. E outra vez, ó, era tão importante isso daqui que Yahuanã, que João até repete no verso 8, ó, outra vez vos escrevo um mandamento novo que é verdadeiro nele e em vós. Bom, é que ele tá falando que outra vez vos escrevo um mandamento novo. Vamos entender aqui, porque a palavra não se contradiz. Então, vamos tentar entender aqui. Outra vez vos escrevo um mandamento novo que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Ok, eu não tenho como comparar nas outras versões para a gente entender o que ele quis dizer com novo aqui, mas eu vou tentar passar aqui a minha visão, tá? Agora sem olhar lá nas outras versões. O que eu entendo esse mandamento novo que ele quis dizer aqui? É que é o seguinte, o que ele está ensinando é aquilo que desde o princípio as pessoas ouviram. Só que pela fé pode parecer algo novo. Deu para pegar? Será que a gente pode entender dessa forma? Vamos continuar. 9. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que odeia já é um homicida de coração. É um homicida no coração. Então, aquele que odeia está em trevas. Ninguém pode alimentar ódio no seu coração. E quem é o irmão? Quem é o nosso irmão? O Messias falou. Quem é minha mãe, meus irmãos? Teve uma situação, né, que o Messias estava pregando em um determinado lugar. Aí chegaram umas pessoas e falaram, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá na porta. E o Messias disse, quem é minha mãe e meus irmãos? E aí ele disse, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, se você vê irmãos que estão verdadeiramente no Messias fazendo a vontade do Pai, esses são seus irmãos e você não deve odiá-lo. Porque quem odeia o seu irmão está em trevas. Que as trevas, o que significa as trevas aqui? Trevas, escuridão, cegueira, porque quem está em trevas não consegue enxergar, está cego. A gente tem que observar, né, bem essas figuras, porque elas são simples. A palavra ela tem essa linguagem simples justamente para que a gente possa entender de forma simples, né? Porque com o passar dos anos, né, muitas palavras foram tendo seu significado, sua semântica alterada e aí dificultam o entendimento, né, da palavra em muitas coisas. Então, assim, se a gente entender as figuras de forma simples, como eram os antigos, a gente consegue chegar ao entendimento mais correto e verdadeiro das escrituras. Então, o que é trevas? Trevas é a escuridão. Na escuridão, as pessoas não enxergam, elas andam em trevas, elas andam fazendo o que é errado, elas não enxergam, elas não sabem para onde vai, para onde vem, não sabem o que fazem, não sabem, elas estão perdidas. Isso são trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, tá vendo? Ó?
para confirmar isso aí que eu disse agora. Não sabe para onde deva ir, porque as trevas cegaram-lhe os olhos. Tá vendo? As trevas deixam a pessoa cega. A pessoa que está em trevas é uma pessoa cega. Então, quando a gente fala que uma pessoa está cega, que ela não consegue enxergar o próprio pecado, que ela está perdida, ela está em trevas. 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pelo nome do Messias são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Os pais, os mais velhos, os anciãos. Eles conheceram aquele que é desde o princípio. Desde o princípio estava com o Pai. João, no Evangelho de João, tá lá que o Messias estava desde o princípio com o Pai. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Os jovens, aqueles que estão na idade de mais tentação, onde, né, os hormônios estão aflorados. Então aqui ele está dizendo, ó, vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Né? Repetindo aqui o que ele disse no verso 13. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Elohim, do Criador, está em vós, e já vencestes o maligno. Olha que interessante. Ele está falando para jovens que já estavam acostumados com a palavra. Por isso ele disse, a palavra do Criador está em vós. Que palavra? As instruções do Antigo Testamento. Inclusive nos Salmos tem lá, como purificará o jovem o seu caminho, o seu coração, atentando para as palavras do Criador, atentando para as instruções do Criador. Olha que lindo, né? Então aqui, jovens, vos escrevi porque a palavra do Criador está em vós e vencestes o maligno. A palavra nos ajuda a vencer o maligno. Verso 15, esse verso maravilhoso. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é o mundo, gente? O que é o mundo? Vocês sabem? O mundo pode ser tanto sistema com as suas ideologias malignas, as suas ideologias contra os princípios do Criador. O mundo pode ser isso. O mundo pode ser aquela perspectiva onde todo mundo está agindo conforme as inclinações da carne. O mundo, todo mundo fala mal, todo mundo faz fofoca, todo mundo mente, todo mundo busca aprovação, todo mundo se compara a outros, todo mundo tem inveja de outros, todo mundo... Isso é um mundo também. Então, andar na contramão do mundo é andar na contramão da massa. Se todo mundo faz uma coisa que é errada, não faça também. Se todo mundo anda na carne, não ande na carne. Se todo mundo gosta de assistir, sei lá, BBB, não assista. Se todo mundo gosta de fazer, sei lá, qualquer coisa aí que é ruim, né, que contamina, né, a nossa mente, não faça. Esse é o mundo também, essa perspectiva também é o mundo. Porque muitas pessoas dizem, eu saí do mundo, porque saiu do sistema. Né? Hoje em dia tem um monte de gente, eu saí do sistema. Mas o coração é do mundo, porque faz tudo que o mundo faz. Fica se mostrando nas redes, né? Mostrando o corpo, né? Coisas que não convêm. Fica buscando aprovação, elogio dos outros. Isso é ter um coração mundano.
Né? Então não adianta nada falar que saiu do sistema, como se tivesse saído do mundo, mas o mundo está dentro da pessoa. A pessoa diz que saiu do Egito, mas o Egito ainda estava dentro. Da mesma forma que aconteceu lá com o pessoal que saiu do Egito, no Êxodo. O pessoal saiu do Egito, mas foi só começar a vir as provações. Ah, como a gente tem saudade lá das comidas do Egito. Aqui a gente não tá comendo nada, aqui a gente tá passando fome. Ai, que saudade do Egito. Lá a gente tinha. O pessoal era escravo, mas pelo menos eles falando, né? A gente podia comer isso ou aquilo. E isso irritou profundamente o pai. Isso deixou ele totalmente decepcionado. E ele ainda proveu o alimento. Ele proveu codornizes. Então, vocês estão com saudade do Egito? Vocês estão com saudade do Egito? Porque lá tinha essas comidas aí. Então tá, aí mandou lá codornizes para eles comerem até encher o bucho. Mas também depois veio o juízo. Então que isso sirva de alerta para nós. Que sirva de alerta. Porque a pessoa sai do mundo, a pessoa sai do Egito, mas fica lá, né? Reclamando. Que no Egito era melhor, que no Egito tinha isso, que no Egito podia fazer aquilo outro. Que tinha mais prazeres da vida. Não é? Que a gente possa meditar nessas coisas aí. Continuando o verso. Porque, o verso não, né? Continuando aqui, 16, verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? Satisfação nas coisas da carne, né? A satisfação da carne, assim. Deixa eu ver se eu consigo ver alguns exemplos. Vaidade excessiva é concupiscência da carne. O que mais? Buscar prazeres, né? Prazeres, assim, né? A pessoa gosta de ter uma vida luxuosa, comer em melhores restaurantes, esse tipo de coisa, né? Porque essas coisas trazem prazer para a carne. Isso é concupiscência da carne. Concupiscência dos olhos. O que é a concupiscência dos olhos? Concupiscência dos olhos também tem a ver com vaidade também, que a pessoa olha e ela só quer as coisas boas, belas, bonitas. Não que isso seja errado, tá? A gente pode apreciar as maravilhas do Criador, a beleza que ele criou. A gente pode apreciar a beleza. Mas hoje em dia, o que a gente vê? As pessoas cobiçam as outras. As pessoas cobiçam o que não é lícito cobiçar. Isso é concupiscência dos olhos. As pessoas desejam coisas que não podem ter. Desejam coisas inúteis que não precisam. Né? O consumismo é o ápice da concupiscência dos olhos. Muita gente compra sem nem precisar, né? E a soberba da vida. O que é soberba da vida? Soberba da vida é a pessoa se sentir melhor que outros. É a pessoa ter muito conhecimento e se achar o rei da cocada preta. Soberba da vida. A soberba da vida é o saber. A concupiscência da carne é a concupiscência dos olhos é o ter. Né? A pessoa, ela quer ter as coisas. A soberba da vida, ela quer saber. Não que buscar conhecimento seja errado, mas buscar o conhecimento com o propósito de se colocar como superior perante outros, aí é soberba da vida. É a mesma coisa que aconteceu com Eva. A serpente falou, né, que se ela comesse do fruto, ela teria conhecimento do bem e do mal. Olha só, soberba da vida. Né? Eu vou ter o conhecimento, eu vou ser como criador. Olha só que maravilhoso. E hoje em dia a gente vê muito isso, gente. As pessoas, o conhecimento oculto, eu vou ter um conhecimento especial, oculto, poderes especiais. Eu vou entrar ali numa irmandade e tal, eles vão me ensinar conhecimentos antigos.
e eu vou ter poderes, eu vou dominar sobre algumas pessoas. Tudo isso é soberba da vida. Programação neurolinguística. Você vai aprender a fazer isso, a influenciar pessoas, isso e aquilo. É soberba da vida. Quer influenciar pessoas? Usa a palavra, siga o testemunho das escrituras. Esse é o único jeito que você pode influenciar pessoas de forma agradável ao Pai. Tudo fora disso é soberba da vida. Ah, porque você vai ter poderes especiais para expulsar demônio. Soberba da vida. Você não é melhor que ninguém. Nada a gente faz por nós mesmos. Se a gente faz coisas que dão frutos, se a gente faz coisas que ajudam outras pessoas, nada é por nós. É o Pai, é pelo poder dele, é ele que está fazendo, usando a gente de instrumento. Vamos continuar aqui. Então, tudo isso, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Tá vendo como o mundo é bem mais complexo? É bem mais complexo do que só sair do sistema? Ah, sair do sistema. Eu sou eleito. Não, não é. Seu coração ainda tá seu coração ainda é do mundo. Você ainda tá na cobiça dos olhos? Você ainda tá na concupiscência dos olhos? Você ainda tá na concupiscência da carne? Você tá na soberba da vida? Se você tem essas coisas aí, então você é do mundo. Não adianta falar que saiu do sistema, mas o coração é do sistema. A mente é do sistema. Ah, eu não sou mais do sistema, tô falando isso com a boca. Mas as minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus gostos, os meus sonhos, tudo que eu faço é igual o do mundo, então eu sou do mundo. É assim. Simples assim. Né? Vamos continuar. Verso 17. E o mundo passa. O mundo passa. E a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade do Criador, a vontade do Pai, a vontade de Yahuwá, permanece para sempre. Olha que lindo, ó. Primeiro vem a exortação, depois vem a esperança. O mundo passa. O mundo passa, a gente morre. E o mundo passa. E o mundo, do jeito que nós conhecemos, ele vai chegar, ele vai ter um fim. Mas aquele que persevera, aquele que faz a vontade do Pai, aquele que guarda os mandamentos, aquele que busca andar na reta justiça, esse permanece para sempre. Vida eterna, né? Verso 18. Filhinhos, é já a última hora. É já a última estação, é já o último tempo. E como vistes que vem o anti-Messias, também agora muitos se têm feito anti-Messias ou anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Vamos lá, esse verso aqui, ele faz um paralelo, né, com o tempo do fim. Muitas pessoas até se enrolam, né, no entendimento desse verso, como se o fim do mundo fosse naqueles tempos, mas também não era, e, né, existe muita confusão a respeito desses tipos desse tipo de verso, né, desse tipo de afirmação. Mas como que a gente pode entender? Vou compartilhar agora a minha visão dessas coisas. Bom, nesse caso aqui, nós devemos entender que naquela época eles também já prefiguravam um tipo de fim, porque teve sim a destruição, né, de Jerusalém, aí um tempo depois veio Constantino, né, existiu um tipo de fim, mas não quer dizer que seja o fim final de todos os tempos, né, porque de tempos em tempos, nós vemos nações poderosas sendo rebaixadas, né, para que a palavra, né, pudesse ser pregada, né? Porque como o juízo é igual, quer ver? Ó, vou dar um exemplo. Tem um verso
Tem uma passagem em Ezequiel 7, se eu não me engano, 7 ou 8, acho que é 7, que trata de uma profecia para Jerusalém. Jerusalém nos tempos antigos, né, onde viriam os gentios, derrubariam tudo, destruiriam o templo do Criador, levariam todos os tesouros do templo. E isso foi um juízo que o próprio pai falou. Né? Só que essa descrição também pode ser aplicado em tempos da nova aliança, como na questão na própria questão da Igreja Católica, né? Quando ela foi lá saqueada, quando veio peste negra, né? Quando Gengis Khan veio trazendo peste negra e tal, e eles destruíram tudo lá, as igrejas e tal. Se a gente for comparar aquela passagem de Ezequiel, ela encaixa direitinho no que aconteceu na nova aliança com a Igreja Católica. É bem interessante. Inclusive, há uma citação de Gengis Khan que ele diz o seguinte: eu sou um juízo de Deus. Eu sou um juízo. Eu vou falar com as palavras que ele falou, tá? Eu sou um juízo de Deus. Eu não viria, ele não me enviaria se vocês não tivessem cometido tantos pecados. Olha só que coisa mais interessante. Não é? Porque a gente vê no testemunho antigo que o pai, quando um povo está muito ímpio, um povo que diz, né, falar da palavra dele, está muito ímpio, muito, ele deixa com que os gentios, uns povos piores, venham e façam a limpa ali. É bem interessante, é por isso que é importante a gente estudar bem os testemunhos antigos, para a gente poder meditar na história. É muito importante. Nenhuma palavra do Criador volta vazia, nenhum testemunho antigo é só uma historinha qualquer. Tudo é importante para nos trazer, para nos dar sabedoria, trazer entendimento de muitas coisas. Né? Então, assim, voltando, né, ao raciocínio, existe um tipo, né, de cumprimento que é um cumprimento progressivo. Então, assim, por isso que tem gente que acha que o fim do mundo foi em 70, porque eles param ali e acabou. Mas esse raciocínio não, esse tipo de interpretação, ele acaba entrando em contradição com outras coisas da Bíblia, com outras doutrinas da Bíblia. Então, a gente não pode levar ele em consideração, né? Que o fim foi lá e acabou. Não, a gente tem que saber, né, fazer paralelo de todas as coisas. Inclusive, em um outro lugar, Paulo diz, né, que se viesse pessoas falando que o Messias já tinha vindo e tal, para não acreditar, porque muitas coisas estavam sendo ditas naquela época. Da mesma forma que hoje, a gente pode ter uma noção disso, porque hoje é assim também, né? Muitas pessoas dizendo várias coisas, muitas pessoas crendo em várias coisas, é uma confusão doida. Mas qual que é o guia? As escrituras. Não nosso achismo, não o guru, não ninguém. O guia é o Espírito Kadosh, o Espírito do Pai, pelas escrituras. É assim, cada um precisa amar e ler e ter zelo pela palavra. Né? Justamente para não ser levado por todo o vento de doutrina por aí. Né? É importante a gente aprender com os irmãos, é muito importante. Mas cada um também precisa estar lendo e conferindo para ver se o que a pessoa está dizendo, se está de acordo com as escrituras ou não. Da mesma forma que foi os bereanos. Por que Paulo disse que os bereanos eram mais excelentes? Porque tudo que Paulo falava, eles iam lá e comparavam com o Antigo Testamento, comparava com as escrituras. Ele está falando isso? Espera aí, vamos aqui nos profetas,
vamos aqui na Torá, vamos aqui nos escritos para ver se o que Paulo está dizendo bate aqui. Por isso eles eram mais excelentes. Era aqueles que ficavam atrás de Paulo e não estudava a palavra? Não. Eram os que comparavam tudo que Paulo dizia com as escrituras. Esses eram os mais excelentes. Então, vamos continuar. Filhinhos, já é a última hora, como vistes, que já vem o antimessias. Quem é o antimessias? O que nós podemos entender como antimessias? Antimessias não é só aquele adversário que faz tudo que é oposto ao Messias. Não, o antimessias ele também pode ser um tipo de denorex. Parece, mas não é. Né? Pra galera que conhece aí a propaganda antiga. Né? Parece, mas não é. Ele quer se parecer com o Messias, mas ele vai enfiando doutrina, entendimento, que não é igual ao do Messias verdadeiro. Né? Igual hoje a gente tem aí vários Jesus que são pregados por aí. Tem o Jesus permissivo, que é só do amor, faça o que você quiser, não tem pecado nenhum. Será que esse é o Messias, é o mesmo Messias filho do Pai, que falou lá a respeito do pecado? Será que é o mesmo? Tem o tal do Jesus canalizado aí pelo pessoal da teologia da prosperidade. Será que esse é o mesmo das escrituras? Tem vários tipos. Esses são um tipo de antimessias. É por isso que no final o engano vai ser muito grande, porque todas as pessoas vão estar esperando um Salvador, um Messias. E elas vão ficar confundidas, principalmente as que não estão alinhadas com as escrituras. As que se deixam guiar apenas pelo seu coração, pelas suas emoções, pelo seu emocionalismo e não pelas escrituras, essas vão ser facilmente enganadas. Porque enganoso é o coração do homem. A pessoa ela pode ser influenciada pelo vitimismo, ela pode ser influenciada pela palavra de motivação, ela pode ser influenciada dessa forma. Pelo perverso. O perverso ele pode usar de várias estratégias para manipular a pessoa. E se ela estiver deixando se levar só pelo coração dela, ela vai ser enganada. Infelizmente, gente, é muito triste isso. Porque às vezes a pessoa tá até ali com boas intenções, né? Inclusive, é até já uma coisa comum da gente ouvir, né? Ai, o pai vê o coração. A gente não pode falar isso porque ele vê o coração. Pois é, ele tá vendo que o seu coração se deixa enganar. Então, você vai colher as consequências da sua ingenuidade. Porque você é um incauto. Por falta de conhecimento, o povo é destruído. Agora, aqueles que têm o seu coração alinhado com a palavra, aí é outros 500. Aí sim você pode seguir o seu coração. Porque a palavra só, ela não é uma coisa fria. Nós temos nossas emoções, os nossos sentimentos. A gente tem. Por isso que a palavra sempre também fala da questão do amor. O amor está relacionado com o sentimento. Só que o amor tem que estar alinhado com a palavra. Se a gente entender o amor de forma correta, se a gente entender o amor da forma que as escrituras ensinam, aí a gente vai estar caminhando em segurança, a gente vai estar caminhando na direção certa. Mas se a gente entender o amor da forma que a gente acha que é, da forma que o mundo mostra que é, aí a gente vai ser facilmente enganado. Porque qualquer perverso pode falar qualquer coisa pra gente e a gente vai acreditar, vai achar bonito e aí, ó, já era. Vai colher o fruto, né, do próprio coração enganoso. Então, antimessias é todo mundo que se coloca contra a palavra verdadeira do Messias verdadeiro. Quem é o Messias verdadeiro? É aquele que está alinhado com as escrituras, é aquele que veio fazer a vontade do Pai. Que Pai? O mesmo Criador, o mesmo Pai do Antigo Testamento.
É a mesma divindade. Não muda, não é outro. Qualquer pessoa que fale que é outro, tá errado, é anticristo, é anti-messias. Por isso que aqui fala, muitos têm se feito anti-messias. Por quê? Porque tá falando contra a palavra que foi assim desde o princípio. Entenderam? Vamos continuar. XIX. Saíram de nós muitos. Aqui é interessante, porque a gente pode entender de sobre várias perspectivas. Ó, aqui no verso 18, né, falou que muitos têm se feito anti-messias. E no 19 continua. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Olha que interessante, é muito legal e muito revelador esse verso. Nesse contexto aqui, João estava ali no meio, né, do povo dele, onde tinha os judeus, né, e entre esses judeus, tinha os judeus que criam no Messias, né, os ramos naturais, e tinha os judeus que não criam no Messias, que eram os ramos cortados, que a gente conhece por ramos cortados. Tinham essas duas classes de pessoas. Então, nesse contexto que João está falando, ele está se referindo aos judeus endurecidos, aqueles que não acreditavam nas palavras do Messias, aqueles que se colocavam como adversário do Salvador. Então, a gente tem que ter esse entendimento, né, para a gente poder interpretar de forma correta e poder também entender isso, aplicar isso no contexto também de nova aliança. Lembra que todo testemunho é proveitoso para a gente adquirir sabedoria em todas as gerações. Então, dentro desse contexto, ele está falando dos judeus endurecidos, aqueles que diziam que o Messias era transgressor, que o Messias não era Messias coisa nenhuma, entendeu? Por isso que ele diz aqui, saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se eles realmente fossem de nós, se realmente fossem ramos naturais, eles teriam permanecido conosco, né? E isso é para que se manifeste que nem todos são de nós. E isso a gente aplica no contexto de nova aliança e também se aplica na nossa geração. Porque muitos se dizem crentes, mas eles não permanecem na palavra, eles não permanecem, eles vêm com heresia, vêm com coisas que não são de acordo com as escrituras. Né? Então, assim, eles saem da palavra, da fé verdadeira e vão pregar outras coisas. E você vê que é interessante que cada seita, cada denominação pode usar esse verso em benefício próprio, se quiser. Né? Como fez, né, a igreja romana. Ela usou muitos versos de Paulo, ela usa muitas passagens das escrituras na perspectiva dela, né, para contradizer adversários. Então, a gente tem que ter a perspectiva correta na nossa mente para poder interpretar a palavra de forma verdadeira. 20. E vós tendes a unção do Kadosh, do santo, e sabeis todas essas coisas. Ele estava falando, essa fala aqui dele era para as pessoas crentes, era para as pessoas que já conheciam o que acontecia, conhecia a palavra, conhecia ali, né, o que os judeus estavam fazendo. Por quê? Porque eles eram judeus, eles eram os ramos naturais, eles aprenderam as escrituras desde o princípio. Só que eles permaneceram no Messias, eles entenderam as escrituras, eles entenderam a palavra do Salvador. Agora os outros lá na soberba, né, porque eles eram os defensores da Torá da forma deles, querendo glória de homens e não buscando a glória do alto, esses aí não tinha vantagem em acreditar no Messias.
Eles estavam com o coração endurecido. Diziam honrar o Criador, mas não honravam. Mas aqueles que aceitaram, que entenderam tudo, né? O apóstolo Shaul Yahu Hanan estava dizendo essas coisas. 21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade. Tá vendo? Eles já sabiam, eles já a conheciam e Yahu Hanan estava apenas confirmando o que eles já sabiam por meio dessa carta. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. É bem interessante essa afirmação. Nenhuma mentira vem da verdade. Tá vendo ali o povo mentindo? Tá vendo ali o povo enganando as pessoas? Pode ter certeza que aquele povo tá falando não tá vindo da verdade. A verdade, ela é pura. A verdade, ela é uma só. Se as pessoas estão contando meias verdades, se estão enganando pessoas, pode ter certeza que aquele caminho não vai dar no verdadeiro. Por quê? Porque nenhuma mentira vem da verdade. Pode até parecer verdade, mas não é. Como aconteceu com Eva e a serpente. Pode até ter parecido verdade as coisas que a serpente estava falando, mas a fonte daquilo ali não era o Criador, a fonte daquele era o maligno. Verso 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Yahushua Hamashia é... Quem é que nega? Quem é o mentiroso? É o anti-Messias, esse mesmo que nega o pai e o filho. Olha só que interessante essa passagem. Vamos tentar entender aqui. Muitas pessoas usam esse verso, tá vendo? Vocês estão negando o nome de Jesus. Vocês estão negando, vocês são anticristo. Será que as pessoas que dizem isso têm algum discernimento? Será que elas estão falando isso com conhecimento de alguma coisa? Vamos tentar entender. Ó. Primeiro, que independente do nome, né, a gente tem que olhar para isso daqui, que não era o nome Jesus que estava lá, era o nome em hebraico do Salvador, ponto final. Né, independente do nome que tenha sido usado, o nome verdadeiro que a gente, né, anuncia, o nome verdadeiro era em hebraico, acabou. Então, falar que quem nega o nome de Jesus é anticristo, isso daí já tá errado e já denota aí uma total falta de conhecimento e de raciocínio lógico. Né? Então vamos, ó, mesmo que o nome seja Yeshua, Yehoshua, né? Mesmo que seja qualquer um desses nomes, aquele que está negando, o que o verso está falando? Aquele que está negando o Messias, o Salvador, o Filho, o Criador, esse é o anti-Messias, é o adversário. Porque naquela época os judeus, eles negavam o Messias. Eles não consideravam o Messias, o Salvador, como Messias. Então, eles eram anti-Messias. Por quê? Porque anti-Messias é o quê? É o adversário. Vocês estão se colocando como adversário do Salvador. Tá? Esse é o entendimento. E aí, ó, esse nega o pai e o filho. Por que ele disse isso daqui? Porque os judeus endurecidos, eles diziam que eles acreditavam no pai, mas eles não acreditavam no filho. Então, se eles não acreditam no filho, eles não acreditam no pai, porque o pai enviou o filho. É simples assim. Então é a mesma coisa que o João estava falando, ó, vocês dizem crer no pai, mas se você não crê no filho, então vocês não creem no pai, vocês estão se iludindo. É a mesma coisa hoje, as pessoas dizem acreditar no filho, mas não acreditam no pai no Antigo Testamento. Acha que é mal, acha que é outro. Então, se vocês não acreditam no pai, vocês também não acreditam no filho verdadeiro, porque foi o pai que enviou o filho. Vocês acreditam em uma outra entidade aí que vocês acham que é o Jesus e tal. Porque ninguém pode ter um ou outro separado.
O pai enviou o filho e o filho foi enviado pelo pai. Então a mensagem é tanto aqui, nesse contexto, a mensagem é para os judeus que não criam no filho, mas criam no pai, e também podemos aplicar nos nossos dias, que é as pessoas criam num filho, mas não crê no pai. Ou crê num pai aí do outro diferente que não é o mesmo do Antigo Testamento. Então tá errado, tá na fé errada. É a mesma coisa que os antigos religiosos fariseus, só que ao invés de estar relacionado com as escrituras antigas, com a Torá, tá relacionado só com o Novo Testamento e rejeita o Antigo. Ficou claro? Verso 23. Qualquer que nega o filho, também não tem o pai. Mas aquele que confessa o filho, tem também o pai. Né? Aqui, no verso 23, ele só está confirmando isso que eu expliquei para vocês. Ele estava falando para os judeus que negava o filho, mas dizia crer no pai. Então ele disse, aquele que confessa o filho, tem o pai. Vocês não confessam o filho, então vocês não têm o pai. Vocês dizem que tem, mas vocês não têm. Verso 24. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Tá vendo? Não é nada novo, é a palavra que vocês receberam pelos profetas, pela Torá, que é a instrução. Permaneça firme nessas palavras. Da mesma forma como hoje a gente também permanece firme, quem está acompanhando, quem está estudando a palavra, permaneça firme nesses escritos. E assim vocês terão tanto o Pai quanto o Filho. 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A vida eterna por meio do Filho. A vida eterna estava com o Pai desde o princípio e foi revelada pelo Filho. Olha que coisa gloriosa, que esperança maravilhosa. 26. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Tá vendo? Quem é que estava enganando esse povo na época? Ou os judeus endurecidos. Como que a gente aplica hoje em dia? A igreja romana, a teologia motivacional, teologia de coach, teologia da prosperidade, seitas diversas. Várias pessoas podem nos enganar. Várias pessoas podem usar as escrituras em benefício próprio, torcer o entendimento, torcer a perspectiva para poder enganar as outras pessoas. Por quê? Porque essas pessoas só estão buscando glória própria e não a glória do alto. 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Vou repetir. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Tá vendo? As pessoas nessa época, elas iam para as sinagogas escutar as escrituras, escutar os profetas, porque naquela época não tinha Bíblia para todo mundo, não tinha Bíblia igual a gente tem hoje. Eles, para ouvir as escrituras, eles precisavam ir nas sinagogas, e já era isso daí era uma coisa que eles faziam sempre. Então, por isso que desde o princípio, as coisas que desde o princípio vocês aprenderam. Por quê? Porque Moisés falava como as coisas foram desde o princípio. Os profetas também ensinaram as coisas e as pessoas escutavam isso. Então, não precise que alguém vos ensine. Não precisa que alguém fique te falando que é assim ou assado, igual os fariseus faziam no passado. Olha, né, inclusive foi motivo de muitas discussões entre eles. Você vai ter que se circuncidar. Olha, se você não se circuncidar, a sua fé no Messias é em vão. Né? Esse tipo de coisa que trazia confusão para as pessoas. Então, João está falando, olha, não precisa que ninguém vos ensine. Vocês têm as escrituras, vocês ouviram as palavras de Moisés. Agora, pela fé, pelo Espírito, vocês vão saber o que fazer, vocês vão saber o que é verdadeiro. Por quê? Porque o Espírito da verdade está sobre vocês. A mesma coisa hoje nós. Se nós realmente temos o Espírito que está nos guiando, nós vamos ler a palavra, nós vamos comparar com o que as pessoas estão dizendo, nós vamos comparar com as doutrinas que estão sendo ensinadas, a gente vai saber olhar as pessoas e identificar a árvore pelos frutos.
Por quê? Porque se o Espírito da verdade está sobre nós, vai nos guiar em tudo que é verdadeiro. É simples assim. E é por isso que uma pessoa simples, que não tem muito acesso a redes sociais, que não tem muito acesso a gurus e mestres por aí, eles conseguem ler a Bíblia e conseguem saber em que caminho andar. Por quê? Porque é o próprio Espírito do Pai que vai nos, que vai nos ensinando, vai nos guiando no que é verdadeiro, vai nos dando dons segundo a vontade dele para que a gente possa executar nosso trabalho, para que a gente possa ser instrumento do Criador com os dons que ele mesmo dá. Ele dá o talento, ele dá talento para cada um. Não é? 28. E agora, filhinhos, permanecei nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Olha só que coisa mais impactante esse verso aqui que a gente pode aplicar para o tempo do fim. Ó, vamos permanecer no Messias. Permaneça firme no Messias verdadeiro, o Messias que é segundo a vontade do Pai. Por quê? Porque quando ele se manifestar, quando ele vier, a gente tenha confiança de que a gente está crendo, que a nossa fé está no Messias verdadeiro, para que a gente não seja confundido. Olha que coisa mais reveladora. Por quê? Por que ele disse isso? Porque ele sabe que muitos têm se feito anti-Messias, ou seja, adversários do anti-Messias principal, né? Do anticristo. Vou falar assim para ficar melhor para entender, né? Então, do anticristo principal, porque vai confundir. Olha aqui, ó. Não sejamos confundidos por ele na sua vinda. O Messias verdadeiro pode vir, e muita gente pode achar que não é. Olha só o que esse verso pode estar revelando. Ele pode vir e muita gente vai ter ele por mal. E ele é o verdadeiro, olha só. Por isso que é tão importante a gente ter conhecimento do Messias, que é segundo as Escrituras, gente. Eu vou bater nessa tecla porque o engano vai ser grande. E até o apóstolo Yahuhanan aqui jogou uma luz aqui nesse entendimento, ó. Permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Aleluia, glória ao Pai, né, que nos mostra estas coisas. E agora, para finalizar, verso 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Interessante esse verso vir logo após aquele que diz para que a gente não seja confundido por ele na vinda. O Messias, ele é justo. O que é ser justo? É saber diferenciar o certo do errado, o bem e do mal. Não é aquele que acolhe todo mundo, independente se é bom, se é mal, se é justo ou se é injusto. Não é o que acolhe todo mundo, não é esse Messias que permissivo, que tá tudo certo e não dá nada, não. Ele é justo, ele sabe que é bom e sabe que é mal, e ele vai fazer separação disso. Ele vai praticar a justiça. Tá vendo, gente, como é importante a gente conhecer qual é a justiça do Pai, porque a nossa justiça carnal, ela é falha, ela é baseada nos nossos próprios interesses. Ah, se é bom para mim, então é justo. Ah, se aquela pessoa tá falando mal do outro, tá falando bem de mim, mesmo que seja errado, mesmo que seja mentiroso, ah, não, ela é justa. E não é, nós não podemos ser parciais. Nós temos que agir com justiça. E se o Messias é justo, todo aquele que pratica a justiça
Todo aquele que sabe fazer a diferença entre o bem e o mal, entre trevas e luz, entre certo e errado, está praticando a justiça. E quem pratica a justiça é nascido do Messias, tem o Espírito Santo, é eleito, está sendo guiado à vida eterna. Bom, é isso. Ficamos por aqui. Tá? Espero que possa trazer edificação para vocês. Tá? E eu vou continuar fazendo a leitura desses capítulos. Tá? Não sei se vou publicar todos os capítulos lá no canal do YouTube, mas acompanhe o canal do Telegram, que se eu não postar no YouTube, eu vou postar lá no Telegram, tá bom? Fiquem na Shalom, na paz do Criador Yahuwá Todo-Poderoso, bendito eternamente, como também é seu filho, Yahushua HaMashiach, tá? Nosso advogado, nosso sumo sacerdote que intercede por nós, tá? Que tenhamos nele toda a nossa confiança, para que a gente não seja confundido pela sua vinda, tá bom? Um abraço a todos e um bom dia.